aí, tranquilo? Bem-vindo de volta ao canal Gico HQ, o canal do curso de desenho mais irado desse quadrante da galáxia. E aqui a gente fala de quadrinhos antigos e também dá dicas de desenho. No vídeo de hoje a gente vai falar de um quadrinho muito especial que foi lançado aqui na década de 70 pela Ebal. Imagina só, o cenário é o seguinte, a Marvel adaptando o Tarzan sob traço do John Buscema. Pois é, cara, isso aconteceu nessa minissérie aqui, ó. E a gente vai falar sobre ela depois da vinheta. Fica aqui comigo. Então galera, tranquilo, eu sou o Jorge, mas pode me chamar de Gico, fica em casa, a casa é sua, aqui a gente está aqui para falar de quadrinhos, falar de desenho, falar de coisa divertida. Bom, essa minissérie que eu vou falar aqui hoje, do Tarzan, que foi publicado pela Marvel Comics, o que acontece com a história? Eu vou contar uma historinha disso aqui antes de mostrar os quadrinhos para vocês. A DC Comics tinha licenciado o Tarzan, né, que já tinha sido licenciado por outras editoras anteriormente. O Tarzan ficou sob supervisão do Joe Kubert por um bom tempo. Essa fase do Joe Kubert no Tarzan foi compilada pela editora Devir. Algumas dessas edições você ainda encontra aí, não é tão difícil de encontrar. A compilação de, acho que são 160, 200 páginas, são 3 livros. Dá uma busca aí no Google, de repente você encontra. Mas depois que a DC Comics perdeu a cessão de direitos para publicar as histórias do Tarzan em quadrinhos, a Marvel foi lá e abocanhou essa sessão e publicou durante 29 meses, foram 29 edições, a maioria delas pela batuta do Roy Thomas e John Buscema. O John Buscema depois se afasta e quem pega o traço é o Sal Buscema. Pelo que consta, pelo que eu sei, só parte dessa publicação chegou ao Brasil, pela Ebal, que tinha os direitos de publicação aqui no Brasil na época do personagem. Hoje em dia Tarzan não é mais publicado, pelo que eu sei, em lugar nenhum. Mas aí a Ebal fez esse belíssimo trabalho aqui, praticamente uma prequel das graphic novels. Deixa eu pegar aqui as edições para vocês irem dando uma olhada. Olha que coisa bonita, cara, a capa plastificada até hoje está em boas condições. E é de 77, né? A edição é de 78, ela saiu aqui, ó, setembro de 78. Bom, aqui essa minissérie na verdade vai compilar, cada uma delas são 3 revistas mensais americanas, né? Com essa arte primorosa. O John Buscema aqui, eu acho que ele estava tão confortável fazendo essa minissérie quanto ele estava fazendo o Conan, que ele volta e meia cita em entrevistas que era o personagem que ele sentia mais vontade de desenhar, pelo tom das histórias, o maior realismo. Ele não gostava muito de desenhar super-heróis, mas as histórias de aventura e de personagem pulps que provavelmente ele leu quando era criança, né? Ele gostava muito de desenhar. Aqui o Tarzan, a história, a primeira parte da história, né, que vai pegar livro 1, livro 2 e parte do livro 3, Tarzan e as Joias de Opar, que é uma novela, um romance escrito pelo Edgar Rice Burroughs, o criador do Tarzan, que está aqui. E aí, cara, nessa história a gente vai ver um Tarzan bem mais selvagem do que a gente já estava acostumado a ver em filmes, em séries de TV e tal. É um Tarzan quase animalesco mesmo. E eu vou explicar por quê. A história começa normal, ele na selva já. É mais ou menos a mesma época que se passa a fase do eu já comentei aqui, se você quiser ver o Tarzan pelo José Luis Garcia Lopes, dá uma checada aqui nessa cartela. Então a história se passa mais ou menos da mesma época nessa história do Tarzan da DC do Garcia Lopes. E aí a gente tem um Tarzan que já está usando roupas e tal, já está casado com a Jane, mora numa fazenda e tudo mais, lá na África. Só que ele, aqui nessa história da Joias de Opar, ele encontra com um belga. A história é mais ou menos parecida com esse último adaptação cinematográfica do Tarzan. Mais ou menos, o filme foi levemente baseado nesse livro, talvez. Aqui então o Tarzan salva esse cara e a gente vê o Tarzan atacando animais e matando e tirando sangue, sabe? É esse cara que ele está carregando aqui, que na verdade é um cara mal intencionado, ele está a fim de exterminar o Tarzan. Só que nesse meio tempo ele acaba ouvindo o Tarzan conversando com a Jane sobre as Joias de Opar. E ele fica intrigado, ele é um cara mal intencionado, ele está malcomunado com um bando de assaltantes e tal daquela região, entre África, Egito, algo assim, não é bem situado. E ele se dispõe então ele tenta não mais aquela missão de exterminar o Tarzan, e sim descobrir o que são essas tais Joias de Opar.
Então ele segue o Tarzan até lá, nesse país perdido de Opar, né, que é um local tipo um Eldorado, cheio de joias, ouro e tudo mais, que o Tarzan vai lá para recuperar um dinheiro que ele tinha perdido. E isso não é mostrado nessa história, provavelmente foi uma história não publicada aqui no Brasil. E nesse meio tempo acontece um terremoto naquele local e o Tarzan acaba desmaiado, e quando ele recupera a sua memória, ele já está totalmente revertido ao estado animalesco de quando ele era antes de vamos dizer, ser civilizado e casar com a Jane. Aqui, ó, vou mostrar aqui, passando a arte para vocês darem uma olhada. E a cena que eu estou me referindo é essa aqui, ó. Ele fica desmaiado e o cara, o Tautara que tinha seguido ele, ele acaba sendo capturado pela essa princesa, né, lá, que é a princesa lá de Opar, desse país perdido. E aí, como uma boa aventura pulp, cheia de reviravoltas, né, e o Tarzan nesse estado animalesco, selvagem, ele mesmo assim ele lembra que ele tinha um relacionamento com uma mulher, com a Jane, mas sem saber o nome, ele se esquece de quem ele é, e ele acaba se envolvendo em várias histórias ali. Nesse meio tempo acontecem outras coisas, né, na selva, né, ele se envolve com animais, ele salva a mulher, essa mulher se apaixona por ele, enfim, aquele corre-corre típico dos pulps. No final acontece, como sempre, ele acaba ouvindo o nome dele, John Greystock, que é o nome dele, né, o Lord Greystock, e ele acaba se vendo uma memória de que a Jane nesse meio tempo tinha sido sequestrada por aquele tal bando lá de mercenários, que esse cara fazia parte, né, o que está perseguindo a joias de Opar, o Tarzan. E aí o Tarzan acaba, ele ouve o nome dele, acaba se lembrando, e ele parte para o resgate da Jane, salve, acaba tudo bem. Mas a história, assim, é uma história legal, uma história cheia de reviravoltas. Eu creio que valeria muito isso aqui, se fosse republicado com boa qualidade, capa dura, isso ia vender bem. Acredito que venderia bem, apesar do Tarzan já não gozar da mesma popularidade, né? Eu acredito, não sei, que tinha na década de 70, onde ele tinha série de TV, vários filmes e tudo mais. Mas a qualidade da arte, o John Buscema aqui, ele é arte finalizado por ele mesmo, né, as duas primeiras edições. Depois entra uma série de arte finalistas, inclusive Alfredo Alcala participa aqui finalizando o desenho dele. Tem na terceira edição cai um pouco a qualidade, que entra o Tony DeZuniga, que eu não gosto muito para arte finalizar. Eu gosto dele quando ele está sozinho. Ele arte finalizando o John Buscema eu não gosto muito não. Mas aí entra ele na arte final. Mas de toda sorte, assim, cara, é um quadrinho muito legal. E no último livro, esse que está aqui, tem a conclusão dessas joias de Opar. E depois são 3 contos da juventude do Tarzan, também desenhados pelo John Buscema. E aí sim, a arte final do Alfredo Alcala. E, cara, é muito, muito bacana a arte dele. E o nível de violência, assim, do quadrinho lembra um pouco a Espada Selvagem de Conan. Me surpreendeu muito a releitura disso aqui. Eu já li isso 2 vezes. Toda vez que eu leio eu tenho uma boa sensação, uma leitura muito agradável. Bom, fica aí esse vídeo curtinho, porque também a minissérie é curtinha. Se você tiver alguma dúvida eu puder esclarecer, por favor, deixa aí nos comentários. A gente troca um papo aí sobre Tarzan, sobre John Buscema, sobre a Marvel, sobre quadrinhos. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Lembrando que aqui no canal agora, além dos vídeos review de material antigo, né, que a gente chama de Museu dos Quadrinhos, tem também dicas de desenho, onde eu faço o desenho de pequenos personagens, de torso, assim, não é desenho muito longo, nem é tutorial, não se propõe isso. São vídeos de 4, 5 minutos rapidinhos, mostrando como é que eu faço para desenhar os personagens. Se você quiser que eu desenhe algum personagem também, deixa aí no comentário e vai ser um prazer atender o seu pedido, tá bom? Vou ficando por aqui, foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Museu dos Quadrinhos e a gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal. Tchau, tchau!